Como você classificaria o sentimento de amor, que de um instante para o outro sentimos por alguém, seja filial, fraternal, amoroso, etc.? Eu disse logo no início que a psique, embora ela seja individual e intransferível, ela não se compõe sem a presença de outros seres humanos, que, à medida que são incorporados à nossa memória, se tornam, por sua vez, forças estruturantes da nossa psique. Eu dei praticamente, especialmente, o exemplo, vamos dizer, da figura materna. Isso quer dizer que os outros seres humanos, eles não são propriamente, ou não são apenas, elementos da circunstância externa, mas são elementos que nós absorvemos e sem os quais nós não nos conheceríamos. Há inúmeros aspectos nossas, possibilidades nossas, que só aparecem graças à presença de outros seres humanos e que ficam, de algum modo, eternamente associados a essas possibilidades. É por isso mesmo que eu digo que, vamos dizer, o amor ao próximo é um componente básico da psique. Ele está presente desde o início, o que não quer dizer que seja um instinto. Quer dizer, ele é uma totalidade altamente complexa, porque depende, vamos dizer, da assimilação, vamos dizer, dessas figuras externas, que se tornarão para nós símbolos, tá certo? Até de possibilidades nossas que só se realizam através deles. Por exemplo, o caso da mãe, que personificará para o indivíduo toda a imagem de conforto, de proteção, de paz, vamos dizer, quase que de um estado paradisíaco. Tá certo? Outras pessoas podem representar a mesma coisa para nós. Certas pessoas podem representar para nós também a chance, a oportunidade pelo qual certas capacidades nossas se manifestam. Tá certo? Ou seja, nós precisamos dos outros seres humanos desesperadamente. A psique humana é inconcebível no isolamento. Ela tem já uma estrutura dialogal, isso eu já disse desde o início. E por isso que se eu digo que o modo de conhecer a psique é um modo de testemunho dialogal, é porque isso corresponde à própria forma de existência da psique. Ela não existe nem como objeto do mundo exterior, que possa ser objeto de experimentação, e também não existe como totalidade pessoal à qual eu possa ter acesso por mera introspecção. Se eu abolir todos os outros elementos humanos que estão presentes na minha história, eu simplesmente não tenho psique alguma. Se eu disse que a psique tem historicidade, do que se compõe essa historicidade? Veja, também observei durante a semana que, tão logo o sujeito nasce, todos os objetos que ele toma, dos quais ele toma conhecimento do mundo exterior, não são objetos do mundo natural, são objetos do mundo humano. Se ele viu, por exemplo, um gato, eu digo, é um gato doméstico. Esse gato não saiu sozinho da natureza, entendeu? O gato já foi trabalhado pela espécie humana. Então, todos os materiais a que você tem acesso, né? Qual é a primeira forma de madeira que você conhece? É uma árvore? Não, é o seu bercinho, é a madeira do móvel, tá certo? Em suma, entre você e o mundo natural existe, Levi-Strauss dizia, uma almofada, tem uma almofada protetiva, tá certo? E durante longo tempo você não vai ter contato com nenhum objeto da natureza, mas só do objeto do mundo humano ou da natureza interpretada e transformada já pelo mundo humano. Você verá até que ponto nós necessitamos dos outros. Então, todo esse conjunto de objetos, todo esse ambiente, essa atmosfera na qual você cresce, tudo isso foi feito por seres humanos. Eu, numa outra aula, né, isso do curso online, eu dei até o exercício de você examinar todos os objetos que estão dentro da sala onde você está e perguntar de onde eles vieram. E você vê a quantidade imensa de trabalho humano e de racionalidade e de ação racional, tá certo? Que houve para produzir tudo isso, tá certo? Então, isso quer dizer que a presença dos outros seres humanos não só é um elemento indispensável da minha subsistência, mas é um componente da minha própria psique. Eu não venho com esse componente pronto, mas eu começo a absorvê-lo imediatamente. Então, é por isso que nós podemos dizer que o amor ao próximo é uma coisa inerente à psique. Ele não é uma coisa, vamos dizer, um mandamento moral que tenha que ser cumprido desde fora por uma obrigação externa, mas ele é, vamos dizer, a propensão natural da psique humana. Não é nem propensão, porque propensão você ainda pode negar, mas isso aí você nunca pode negar. Não existe sem isso. Quer dizer, a psique não existe sem o amor ao próximo. Ela é inconcebível. Agora, isso não quer dizer que o amor ao próximo seja um instinto. Ele aparece, né? Você vê que no banquete de Platão, ele diz que o amor é do casamento de Poros, que é o deus da abundância, com Pênia, que é
deusa da miséria, da carência. Isso, eles vão dizer, essa imagem é absolutamente perfeita, porque você nasce ao mesmo tempo com esta carência, não é isso? E ao mesmo tempo, essa carência está sendo atendida abundantemente. Quer dizer, a presença humana que sustenta a sua vida física e sua vida psíquica é intensa desde o primeiro momento. Quer dizer que, por exemplo, se ninguém tiver nem um pinguinho de amor por você, você não vive nem 2 dias. Se você nasceu e jogaram pela janela, acabou a história. Ou seja, não é possível, vamos dizer, que a sua primeira vivência humana seja a vivência do mal, da maldade, da agressão. Isso simplesmente não é possível. Você vai tomar conhecimento disso muito mais tarde. O que significa que este elemento, ele pode estar presente como uma espécie de ameaça potencial, mas ele não faz parte das experiências primordiais humanas. Onde pode se introduzir esse elemento é o seguinte: eu digo, desde o primeiro instante, vamos dizer, a presença do ser é um elemento básico. Quer dizer que se o bebê não está consciente da presença do ser, ele não vai estar consciente da presença de mais nada. Tá certo? Este ser não poderia ser mais indiferenciado e mais confuso e menos individualizado do que ele é para um bebê. É simplesmente a presença de um monumental alguma coisa que me envolve e que eu não sei o que é. Estão entendendo? Esse senso da presença do ser, ele pode, como é o senso da presença de um desconhecido, ele pode, em certas circunstâncias, tomar um aspecto atemorizante. Tomar um aspecto atemorizante. Eu não sei porquê, mas acontece. Não adianta você querer explicar isto pelas primeiras experiências, dizer, não, mas a mãe bateu nele, a mãe o jogou pela janela, ou não teve mãe. Nada disso explica. Está entendendo? Então, a presença no ser pode ser, para algumas pessoas, vamos dizer, uma experiência temível. Porque tudo depende de como é que você se relaciona com esse desconhecido. Eu digo que o elemento de desconhecido e mistério é um componente da própria estrutura da realidade. Ele está sempre aí, tá certo? Como é que você se relaciona com ele? Nós vemos, por exemplo, eu falei, voltando à figura materna, a figura materna simboliza todas as satisfações iniciais, toda a plenitude inicial, mas também significa a carência. A carência também vem dela. Então, em alguns casos, a presença do ser é a presença de uma ameaça. Então, daí o que o indivíduo vai fazer? Ele vai buscar refúgio naquela parte da sua psique que lhe parece independente do ser, que está fora do ser. Na verdade, não está. Mas, dizia Hegel que uma das grandes capacidades da inteligência humana é conceber-se a si própria isoladamente de tudo. Tá certo? Então, não existe mais o ser, existe somente a sua consciência. Claro que isso é uma fantasia, mas se você insistir e prosseguir nisso aí, você pode até se conceber como existente em si, fora da estrutura geral do ser. Então daí você se torna a origem da estrutura do ser, você é o fundamento da estrutura do ser. E aí você tem toda, vamos dizer, a corrente gnóstica. O gnosticismo não é bem uma corrente de pensamento, o gnosticismo é uma experiência humana. Por instantes, todos nós fizemos essa experiência, ou vamos fazer, tá certo? Mas nós entendemos que este isolamento da consciência é uma coisa delirante, que é um engano, que é apenas, vamos dizer, você está é uma camuflagem. Você está encobrindo a presença com razões de ausência que você inventou. Isso não é uma experiência originária, é um raciocínio que você cria. Você cria esse raciocínio e se prende dentro dele de tal modo que o teu raciocínio te isole do mundo exterior. E do passado e do universo inteiro. Mas foi você que criou essas grades. Por exemplo, através de perguntas e de dúvidas. Por exemplo, prove que o mundo exterior existe. Eu digo, bom, é claro que eu só posso fazer esta pergunta se eu já estiver no mundo exterior. Se eu não estivesse, não faria pergunta. Mas, então eu transfiro esse problema do mundo exterior para a dimensão da prova lógica e não da dimensão da experiência. E daí só aceito o que estiver provado. Então, vamos dizer, a prova lógica, a exigência de prova lógica se sobrepõe à experiência. Então você está negando a experiência por falta de prova lógica. Está compreendendo? Mas quem disse para você que a prova lógica tem essa prioridade? Quer dizer, a simples possibilidade de você criar a prova lógica de alguma coisa depende de que você exista antes. Agora, se você cria a noção da prova lógica, então você se apega a essa estrutura da razão e transforma essa estrutura na autoridade máxima, você criou um mecanismo de isolamento artificial em relação à experiência. Está compreendendo? É um truque que você mesmo inventou.
Então é igualzinho um processo neurótico, é a mentira esquecida. Isso quer dizer que a crítica séptica da experiência, ela é um mecanismo neurótico. Ela é um fazer de conta que você não sabe, uma coisa que você sabe perfeitamente bem. Então, como é um exercício intelectual que pode aguçar as armas da sua inteligência racional, mas só serve para isso. E vamos conceber uma coisa absurda para em seguida nós inventarmos a prova lógica de que ela é falsa. Tá certo? Mas se você não consegue descobrir a prova lógica de que ela é falsa, você pode acreditar nela, embora ela desminta a experiência. Veja, por outro lado, você acreditar totalmente na experiência e só na experiência também não te leva a parte alguma. Por quê? Porque você não pode ter experiência de totalidade. Né? Toda a sua experiência se dá dentro do campo do senso de presença do ser, que transcende a experiência. Tá certo? Então, se você se apegar totalmente, vamos dizer, à prova lógica ou totalmente ao aspecto experimental, você vai fugir da realidade. Porque, na realidade, nós estamos dentro da estrutura do ser e nós temos, vamos dizer, dentro da estrutura da nossa psique, essa dupla exigência tensional da experiência e da razão. E por nós ter experiência, quer dizer, sensação, memória, imaginação, etc., etc., que amplia o seu universo, e por outro lado você tem a razão que resume tudo aquilo, tá certo? Que diz, de certo modo, diz um não ao crescimento da experiência e fecha dentro de um esquema. Nós temos essas duas coisas. Isso é a nossa situação real. Como é que se obtém isso? Por confissão. Eu sei que é assim porque eu não consigo escapar disso. E eu suponho que vocês também não consigam. O que é que vocês dizem? Daí todo mundo que for sincero acaba dizendo, é exatamente assim. Eu não consigo ficar nem numa dessas coisas, nem na outra, embora eu consiga dizer uma sem dizer a outra. Ou seja, embora eu consiga mentir. Está compreendendo?